Bom, pessoal, nós estamos aqui então iniciando o estudo do livro A Gênese, da Codificação Espírita. O livro, na tradução de Guilom Ribeiro, é até interessante lá logo no começo, né, falando o Rui Barbosa, uma citação de Rui Barbosa falando sobre Guilom Ribeiro, o tanto que ele ajudou, né, como um competente tradutor em outros trabalhos lá da Academia Brasileira de Letras, só para mostrar aí o quilate desse espírito, né? O Guilom foi durante mais de 20 anos também presidente da FEB, como um trabalhador aí da última hora, mas no início do século colaborando aí nessa primeira fase do espiritismo no Brasil, com certeza. Esse é um dado que eu acho que é interessante. O outro é a gente lembrar, né, dentro dessa perspectiva das três revelações, né, em que nós temos Moisés ali com o Pentateuco, né, e depois os evangelhos com as cartas, e depois a doutrina espírita, a codificação com as obras subsidiárias e outros médiuns. O primeiro livro da primeira revelação é a Gênese Mosaica, que é um dos capítulos que o Kardec aborda nesse livro da Gênese, né? E depois nós temos outros, e a Gênese agora espírita. A Gênese, ela se divide, o livro espírita, a Gênese se divide em três partes. A primeira que é a Gênese, segundo o Espiritismo, a segunda parte com os milagres, na visão do Espiritismo, e a terceira, a questão das predições. Logo na introdução, assim, são três aspectos principais ali, na nossa opinião, que surgem, né? Que é o primeiro, Kardec trazendo muito claro a questão dos dois princípios do universo, que é o princípio espiritual e o princípio material. Então, logo nessa primeira parte, por exemplo, ele vai falar não só da gênese espiritual, mas vai falar da gênese orgânica também, para depois a gente entender a gênese de Moisés. Então, durante muito tempo, né, a Gênese mosaica ela tem um aspecto mais poético, literário, né, vamos dizer assim. Quem quiser aprofundar nisso, a gente recomenda os estudos da Gênese mosaica realizados pelo Haroldo Dutra Dias. A gente pode até postar o link aqui, são vários episódios em que ele aprofunda esse aspecto, nos ajudando a compreender, inclusive, toda a dinâmica das outras revelações, né, como se a Gênese mosaica ela fosse a matriz ali, um fractal. A ideia base está ali com 5 aspectos, que são a criação, a aliança, o exílio, o êxodo e a redenção. Então a gente pode ler as obras das revelações, tanto da primeira quanto da segunda quanto da terceira, extraindo aspectos ligados ou à criação, ou o aspecto de aliança, ou o aspecto do exílio, ou do êxodo, ou da questão da redenção, né? Inclusive das obras espíritas também a gente pode usar esse filtro aí, que ele é muito rico, tá? Então quem quiser fazer um estudo aí comparativo da Gênese de Kardec com a Gênese de Moisés, fica esse convite de conhecer o trabalho do Grupo Ser, do Haroldo Dutra Dias. O interessante é que, embora a perspectiva da Gênese mosaica seja mais literária, poética, o Kardec, como ele está em outro tempo, a abordagem dele já é mais científica. Ele faz um diálogo entre ciência e religião, ele faz um diálogo, né, falando que muitas vezes os aspectos que a ciência não consegue compreender exatamente porque o elemento espiritual não está sendo considerado, e fala que muitas vezes do outro ponto de vista, religiosamente, as pessoas tendem às vezes a ter posicionamentos muito fanáticos, ortodoxos ou muito literais, porque elas desprezam as leis da matéria e os avanços da ciência para poder compreender. É óbvio que ali ele está lançando o pilar, o patamar básico para se entender o que os outros dois momentos do livro vão falar, que são os milagres e as predições. São 12 capítulos na primeira parte, 3 na segunda, 3 na terceira, e então fica esse primeiro ponto aí da introdução, que é valorizar como elementos da natureza tanto o aspecto espiritual quanto o fator material. Um segundo momento nós temos, ele valoriza na introdução o aspecto da generalidade do ensino dos espíritos, né, que é um fator com que ele fosse agregando esse conhecimento ao corpo de conhecimento da doutrina espírita, aquilo que ia se tornando comum. E por fim ele fala da revista espírita, no final, mostrando que ali era um ambiente em que ele, usando as palavras de Kardec,
vou até pegar aqui para a gente ler, né? Ele fala assim, a revista muitas vezes representa para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Então ele explica a função da revista espírita, mostrando como que ele usava para ir aos poucos incorporando aquele conhecimento nas bases do espiritismo, tá certo? Gente, nessa perspectiva aí de caminhando dos primeiros capítulos da Gênese mosaica até o último capítulo da Gênese de Kardec, é uma conversa mais ampla, mas é sobre a questão do Adão, né, e do novo Adão, da raça adâmica que surge, e depois com Jesus uma nova geração com seres regenerados, né, visitando a Terra para poder avançar, fazer avançar o nosso planeta. Fica um salto aí, mas eu gostaria de te sugerir que lesse a introdução da Gênese, para a gente começar, e lesse o último capítulo, a mensagem sobre a nova geração, a geração nova, que deixa isso muito claro. Assim. Então toda essa saga nossa aí de milhares de anos tem a ver com essa perspectiva. Acho que com isso a gente começa bem o estudo. Bacana? Recebam meu abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.